que senão eu disparo e depois não fica a gravação. Boa noite a todos. Vamos então para a última sessão de sexta-feira. Amanhã o festival continua e antes que eu me esqueça, que eu tenho-me esquecido, o espetáculo que há amanhã à noite, que é a última atividade do Festival de Filosofia, está anunciado no programa em papel que é às 21h30, mas o espetáculo será às 22 horas. Pronto, vê se eu não me esqueço, eu tenho-me esquecido de dar este recado e vai ser às 22 horas, por questões técnicas, terá que ser adiado meia hora. Então, vamos agora para o último painel de sexta-feira, a palavra na era digital. Como sempre, não vamos ler currículos, porque todas as pessoas têm na brochura os currículos, não vamos perder tempo, nós estamos aqui para ouvir as palavras dos nossos convidados, e este painel, a palavra na era digital, conta com provocadora Anabela Mota Ribeiro, que é o segundo ano que está connosco no festival, este ano como provocadora, o ano passado como palestrante, Carlos Fiolhais, Hugo Gonçalo Oliveira, João Luís Cordovil e Paulo Castro. Uma boa sessão. Obrigada. Boa noite e obrigada por estarem aqui e muito obrigada por me convidarem de novo. Muitos parabéns por de novo organizarem este festival e é-me especialmente confortável este lugar da provocação. Habitualmente a esta tarefa, ou para esta tarefa, usa-se a palavra moderação. Eu procuro sempre ser imoderada. Então, desta vez, eu vou provocar da forma mais imoderada que conseguir estes 4 convidados. A palavra na era digital é um questionamento urgente, um tema inesgotável. E o título aponta para o futuro. Por isso começo com palavras sábias de Garcia de Horta, do século XVI. O que sabemos é a mais pequena parte do que ignoramos. Pode um algoritmo gerar uma palavra com significado? O que distingue a palavra humana da palavra de um algoritmo? Ignorar é muito importante, digo eu. Desejar também. Já agora, falhar também é muito importante. Não resisto a citar aquele famoso aforismo do Samuel Beckett: falhar, falhar sempre, falhar cada vez melhor. A ressonância afetiva da língua materna também é muito importante. E será que a inteligência artificial é capaz de a substituir? Apesar de terem nas brochuras o currículo dos convidados, eu vou sublinhar algumas notas de cada um deles. Carlos Fiolhais é físico e divulgador de ciência, tem uma obra vastíssima, entre livros e centenas de artigos científicos publicados. Criou o Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, foi professor em universidades em Portugal, Brasil e Estados Unidos. Despediu-se do ensino com uma palestra sobre a história da ciência na Universidade de Coimbra. O Hugo Gonçalo Oliveira é professor e investigador de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra. No mestrado desenvolveu o Tralá Lyrics, um sistema para gerar texto com base no ritmo. No contexto da sua investigação em criatividade computacional, desenvolveu o Poetry Me, um jogo de palavras, um poeta artificial. Tem participado e coordenado projetos nacionais relacionados com aplicações do processamento da linguagem e inteligência artificial responsável. João Luís Cordovil é coordenador científico do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, onde é também professor. Os focos da sua investigação: filosofia da física, da metafísica da ciência e da ciência e arte. É membro da equipa de investigação do projeto Emergência das Ciências Naturais para um novo paradigma. Está um pouco desatualizado, lamento. Errar. Falhar melhor.
É consultor num projeto que trabalha as interações sociais em humanos e agentes artificiais. Também já foi. Anabela, já foste. Paulo Castro, primeiro aspecto que gostaria de destacar. A licenciatura é em Antropologia. É verdade. Está certo. O doutoramento é em Filosofia. É professor no ISCTE. As suas áreas de interesse e trabalho são a inteligência artificial e os seus impactos no presente, nomeadamente na desinformação e democracia, realidade virtual, e no seu currículo encontramos na mesma linha as palavras ética e inteligência artificial. Eu perdi uma folha, algures. Onde é que ela está? Muitíssimo obrigada. É assim o meu alinhamento. Então eu pedia uma resposta breve a cada um dos 4 para esta primeira pergunta e depois começamos assim propriamente a discussão. O que distingue a palavra humana da palavra de um algoritmo? Se olhar, estamos a seguir a ordem alfabética. Pois, por isso é que começa por Anabela. Ora bem, eu já reparei que tiveram o cuidado de pôr os físicos de um lado e os filósofos do outro para que se distinga. Mas filosofia é antes da física. Alfabeticamente e até historicamente. Enfim, algoritmo. Deixem-me começar por algoritmo. Eu fiz até agora um dicionário de inteligência artificial e algoritmo é uma das primeiras palavras. Talvez não seja suficientemente conhecido, mas a Anabela vai gostar de saber, e se ela gosta, vão gostar todos, que a autora de um algoritmo, há uma autora e não um autor. Foi uma menina, vou chamar-lhe assim, Ada Lovelace, que no início do século XIX, já agora, há qualquer coisa sobre a Ada Lovelace, se calhar vou exceder o tempo que estou à espera, mas vale a pena pegar na Ada Lovelace porque é das poucas mulheres deste mundo masculino da computação. A Ada Lovelace é filha de um famoso poeta, Lord Byron. Mas o pai abandonou a filha ao fim de um mês, deixando-a nos braços da mãe. Nunca mais, como sabem, morreu na Grécia e nunca mais voltou, nunca mais viu a filha. E a mãe ficou com tal raiva, com tal desespero, que nunca quis que a filha fosse, como o pai, poeta. E ensinou-lhe o que é matemática. Que era o oposto da posição. Isto é verdade, não é? Sim. Isto é verdade. Os físicos concordam. Físicos. Não, os cientistas. E o que é que acontece? A menina cresce, ensinada por tutores, porque as meninas na altura não tinham escola para meninas, tinham tutores particulares, e um dos tutores foi o autor de uma máquina, a máquina analítica, do chamado Charles Babbage. E essa máquina dava para... Era uma máquina mecânica, não era elétrica sequer. Nem chegou a completar, mas essa máquina dava para fazer operações matemáticas. E ela um dia pediu para traduzir um artigo dele, uma conferência que ele tinha dado. Ela não só traduziu, como acrescentou as suas notas. E numa dessas notas está o primeiro algoritmo, quer dizer, a primeira sequência de operações uma receita, sequência de passos para obter um resultado, no caso, uns números. Ora bem, hoje vivemos na era dos algoritmos e esquecemos, digamos, que a origem já está no início do século XIX, pôr máquinas a render. E vivemos numa era dos algoritmos em que os algoritmos são especiais neste sentido. Na computação dita convencional, entram dados, entra input, chama-se assim, e sai output, e está um algoritmo no meio, e o algoritmo transforma o input no output, e se o input for o mesmo, o output é também o mesmo. Estamos habituados a que as máquinas sejam repetidas e façam o mesmo. Qual é a grande diferença agora para as máquinas chamadas, de inteligência artificial? A grande diferença é que já não há diferença entre dados e algoritmo, porque os dados entram dentro do algoritmo, modificam. Quer dizer, o algoritmo é plástico. Nesse sentido, podemos dizer que as máquinas aprendem, tal como nós. Perante os mesmos dados, conforme a nossa experiência, reagimos de maneira diferente. A primeira vez que vemos um leão, se calhar
enfim, se calhar não temos medo, mas depois de vermos que o leão nos ataca, nós não queremos ver leões. Mas esses dados são como que metabolizados, se quisermos usar a imagem de um corpo e para tornar São usados, de certo modo é uma metáfora, são usados para mudar o programa. Quer dizer, uma imagem, treina-se, por exemplo, mostramos certas palavras numa certa ordem e aquilo reconhece a ordem naquelas palavras e já sabe, sei lá, sardinha assada com pimentos. Já sabe que sardinha, pelo menos aqui no contexto português, é assada com pimentos, não é com batatas fritas, apesar de haver turistas que comem com batatas fritas. E, portanto, há um padrão na sequência de palavras. Se quiser, pode haver para uma imagem, um cão ou um gato, mostramos muitos cães e dizemos isto é cão. Mostramos muitos cães e dizemos isto é gato. E pomos uma imagem que não dizemos o que é, ele diz é cão ou é gato porque aprendeu. Portanto, as máquinas, neste sentido, são capazes de aprender. Então, as pessoas, isto já é muito antigo, esta história. Até remonta ao século XIX, como perceberam. No meio do século XX, há um matemático britânico que diz que as máquinas, ele sem ter feito a experiência direta, mas imaginou que as máquinas podiam fazer o jogo de imitação. E o que estas máquinas de inteligência artificial estão a fazer, estão a imitar-nos. Se quiserem uma palavra mais provocadora, já que estou aqui ao lado de uma provocadora, estão a macaquear-nos. Por outras palavras, havia várias maneiras no início de fazer a inteligência artificial. Uma é pegar nos nossos raciocínios e tentar codificar os nossos raciocínios de uma maneira matemática, de modo que os nossos raciocínios pudessem, de cima para baixo, serem reproduzidos por uma máquina. Não foi esse, embora isto seja possível, ainda seja feito, não foi esse o método Canhou. O método Canhou, dado o poder de cálculo enorme e dado o repositório imenso que é a internet, o Canhou foi ver o que eles fizeram e fazer igual a eles. Nesse sentido, aquilo macaqueia muito bem. Nesse sentido, veja-se o êxito do ChatGPT, as máquinas simulam, é preciso ter um olho bem apurado, bastante apurado, para perceber que aquele algoritmo produziu aquele discurso. Mas não então, é humano, cada vez é mais difícil perceber se então, é humano. No fundo está O que é perigoso. No fundo está a responder, bom, e sobre as implicações éticas, nomeadamente, e a responsabilidade, falaremos a seguir. Mas então, estamos a ser bem imitados, o que distingue a palavra humana da palavra de um é cada vez mais difícil de perceber. É cada vez mais difícil de perceber, mas eu acho que ainda há diferenças, haja esperança. Acho que a humanidade ainda é uma coisa que não é totalmente copiável, não é totalmente imitável, e isso ainda transparece em certas coisas. Eu vejo um texto do ChatGPT e eu acho que consigo, aquilo é mau em certos aspectos. Aquilo é mau. Aquilo não tem experiência de quem anda nesta vida. Aquilo não tem experiência de quem tem um corpo. Aquilo não tem experiência, eu vou usar uma palavra que não é da ciência, que não tem, de quem tem alma. Aquilo não tem, falta-lhe muita coisa. Agora, que aquilo imita muito bem as palavras deixadas por pessoas que têm corpo e alma. Estou a usar a palavra alma, não me interpretem mal, estou apenas a usar nas pessoas que têm. E então um dos perigos, e acabo, um dos perigos, talvez o maior da inteligência artificial, é nós não sabermos distinguir o real do virtual, ou seja, no real o que é humano, e nós somos reais. Do virtual significa das cópias que fizeram de produções nossas. No meu texto inicial eu falei da ressonância afetiva da língua materna, porque de repente me interroguei o que é que uma máquina não conseguiria dar-nos? Ou consegue? Não sei. Pergunta. Mas, juntando a esta, como uma questão subsidiária à questão primeira, Hugo, eu gostava de voltar ao jogo de palavras poetry me. Portanto, poetry, só que neste caso é poetry, de tentar, não é? Bem, sim. Há muitas possíveis formas de interpretar essa... Sim, há uma outra palavra, há uma outra palavra em inglês que é inesgotável, que é play. Sim, que tem a ver com jogar, tem a ver com interpretar, tem a ver com ensaiar, tem a ver com, no sentido do teatro, ensaiar também, não é? Mas eu gosto sobretudo desse sentido primeiro da criança que brinca. E, portanto, e mesmo quando falamos de teatro, parece que estamos ainda a falar de uma brincadeira. Estamos a brincar ao faz de conta, enfim. Mas lembrei-me disto a propósito da filha do Lord Byron, não é? Porque estava a fugir da poetry e foi para a matemática. E tu estás como que a justapor as duas coisas. Portanto,
Já te trago muitas questões, Já mas são é muitas. inevitável. Pois, era difícil falar depois Então deste vá. senhor, mas já me tirou aqui muitas coisas que eu podia aqui dizer, mas melhor do que eu, de certeza. Mas agora temos aqui mais para falar. Sim, na verdade, o Paul Try o nome, como surge um nome qualquer, de antes não havia ChatGPT para pedirmos ajuda para gerar um nome, seja para o que for, que é o que muita gente faz hoje em dia. Foi uma tentativa de chamar a um sistema que eu estava a tentar construir, que dava para experimentar muita coisa. Mas mais, se calhar não é experimentar, não sei se é tanto esse play, é mais do ponto de vista informático que nós podíamos adaptá-lo. Nós, a certa altura, o sistema esteve na rede social Twitter e gerava poemas, entre aspas, com base nos assuntos mais recentes. O sistema tinha uma versão que gerava letras para músicas, tinha uma versão que gerava poemas com base em artigos da Wikipédia, tinha versões que gerava poemas em português, em inglês e em espanhol, houve 3 adaptações, a origem foi sempre em português, mas depois houve colaborações que deram origem. Mas foi numa altura, o sistema surgiu um pouco antes de 2012, mas 2012 foi quando estava mais estável, e a partir daí houve algumas colaborações. É um sistema que surgiu no âmbito da informática, não tem aqui ideia de competir com poetas humanos, apenas ver até onde é que conseguíamos chegar. E a verdade é que hoje em dia temos estes modelos que todos conhecem, os grandes modelos de linguagem, que à primeira vista geram realmente poemas, só com eu basta-me pedir para o sistema gerar e gera poemas muito melhores do que o Paul Try gerava. Mas depois fazemos algumas análises, tenho alguns trabalhos recentes em que analisámos o tipo de poemas que conseguíamos gerar com estes modelos e coisas que era fácil fazer na altura do Paul Try, como eu quero um poema que tenha 4 versos, que tenha 8 sílabas ou 10 sílabas, um número de sílabas em cada verso e que rime, sei lá, AB, AB. E eu conseguia isso. O poema não fazia sentido nenhum, mas conseguia que tivesse aquele número de sílabas e que tivesse aquele tipo de rima. Portanto, a matemática era exata. A matemática era. O sentido, nem tanto. Hoje em dia é o contrário. É muito difícil, não sei se já experimentaram, eu conseguir que um ChatGPT me gere, por exemplo, um soneto que bate ali as regras, que acerta as regras todas que um soneto deve ter, o número de sílabas, o número, as estrofes e por aí. Está cada vez melhor, mas por outras razões. Hoje em dia é muito difícil fazer isso. Mas a verdade é que a um olho humano, provavelmente, vai ver o que o ChatGPT gerou e vai provavelmente apreciar mais, digamos assim. Nós ali estamos a estudar não tanto o resultado, mas também a forma de chegar ao resultado. Experimentar recursos que havia, experimentar diferentes algoritmos que na altura nós sabíamos exatamente como é que funcionavam, quais eram as instruções, se alguma coisa corresse mal, sabíamos o que é que tínhamos que alterar. Hoje em dia é uma caixa negra. Hoje em dia é como o professor Carlos Filhais estava a dizer, que entram dados, saem dados, ali no meio há uma caixa negra, há muitas operações matemáticas, o humano não consegue interpretar o que é que se passa ali. E ele tenta imitar aquilo que viu nos dados. Se viu dados escritos por uma pessoa mais radical, ele vai ter tendência a gerar dados mais radicais. Se viu poemas de grandes poetas, vai ter uma tendência para escrever melhores poemas. Se nós conhecermos esses poetas, se calhar vamos identificar plágio nos textos que o sistema está a gerar. Portanto, há aqui uma data de outras questões. Por essa questão, por ele imitar e por não seguir um algoritmo que o humano consiga interpretar, eu gosto de chamar, nunca ouvi mais ninguém chamar, mas eu gosto de chamar estes sistemas, não sistemas de inteligência artificial, mas sistemas de esperteza artificial. Esperteza artificial. E porquê? Porque há ali alguma... Eles não são propriamente inteligentes, eles não sabem, eles não... Tens uma definição? Eles não compreendem a língua, não compreendem aquilo que fazem. Eles imitam, como disse muito bem. Eles imitam. E imitam muito bem. O enunciado tem de ser bom para que a imitação seja boa. mesmo. Seja boa. Isso. Mas às vezes essa imitação pode cair no plágio. Pode estar simplesmente a replicar aquilo que
que viu... Vou só interromper-te para dizer que quando o ChatGPT apareceu, e eu acho que foi mais ou menos há 2 anos, lembro-me de ter ouvido falar do ChatGPT pela primeira vez, por altura do Natal, e li num jornal brasileiro, na Folha de São Paulo, uma matéria, como eles dizem, sobre isto. Consegue o ChatGPT fazer uma canção como o Chico Buarque? E então puseram o enunciado. E a conclusão era, sim, mas falta-lhe a ginga. E então tipo pode coisa. ser a alma, pode ser a ginga, enfim, mas falta qualquer coisa. Então volto, só para rematar, à pergunta crua, o que distingue a palavra humana da palavra de um algoritmo? Eu vou responder o que cá vou responder mais vezes hoje. Depende. O que é que queremos aqui dizer com palavra? Se for só uma sequência de caracteres, é a mesma coisa. Ora, aí está. Não é? Se for algo mais do que isso, se quisermos pensar no que é que deu origem àquela palavra, o que é que está por trás, mas a maior parte das pessoas só vê o fim, não é? Só vê essa sequência de caracteres. Então, Sentir as palavras sobre nós que fazemos. somos nós que fazemos. Isso é outra questão, não é? Que estamos com medo que a inteligência artificial controle o mundo, mas quem está na outra ponta também são os humanos. A maior parte das decisões são tomadas por humanos, com mais ou com menos base na inteligência artificial. João Luís Cordovil, não sei se há algo dos tantos erros que eu dei que consigas aproveitar, que faça Não são erros, são anacronismos. anacronismos, pronto. Mas como errar neste duplo sentido, não só da errância, mas da informação falha, errada. Eu gosto, acho. Errar é humano. Se calhar, sim, claro. É até desumano, porque o ChatGPT também erra. Errar é desumano. Não, mas eu É que ele gosto, não erra, é? ele Uma pessoa- alucina. Ele Uma pessoa vem alucina. provocar uma conversa com 4 crânios e começa logo, pá! Bom, mas então agora, indo de novo ao corpo da nossa discussão, gostava de saber se alguns destes anacronismos são importantes para esta discussão. Nenhum, são absolutamente pronto. irrelevantes. Então passamos já à frente. Sobretudo, São irrelevantes, não... são irrelevantes, ok. Eu gostei do novo paradigma, sobretudo. E por acaso ia perguntar mais adiante se isto que parecia um novo paradigma há 2 anos atrás, se agora está obsoleto, e qual é que será o novo paradigma? Porque a aceleração é uma das características deste admirável mundo novo. Mas então vamos lá. O que é que distingue a palavra humana da palavra de um algoritmo? Quer dizer, lá está, podemos perguntar o que é isso de uma palavra, podemos recordar que aquilo que a máquina faz é juntar coisas que sabe, quer dizer, ela imita aquilo que os humanos dizem perante aquela circunstância ou aquele padrão. Portanto, há 2 coisas que as máquinas não têm, que é semântica, elas não compreendem o que é que estão a dizer, mas mais importante que isso, é que a palavra não é aquilo que é escrito, a palavra é aquilo que é lido. É isso que faz uma palavra. Aquilo que é escrito é uma imagem, é uma pura imagem. Portanto, a pergunta não é essa, pode uma máquina de inteligência artificial produzir imagem? Pode, perfeitamente. Agora, pode ela compreender a imagem? Não, não compreende. Portanto, há essa distinção. Nós compreendemos, nós temos uma compreensão do que é aquela palavra e uma compreensão quase sempre subjetiva. Subjetiva em vários campos. Mas um muito claro. E nós, de facto, pensamos com o corpo, mas pensamos também com a nossa vivência pessoal, pensamos com as ligações particulares que nós fazemos daquela palavra. Portanto, quando nós lemos uma palavra, nós não lemos aquela palavra. Nós lemos toda a experiência que nós temos com aquela palavra. É isso. Quer dizer, a máquina pode fazer poemas sobre o desejo. A máquina pode fazer poemas sobre a angústia da morte. A máquina pode compor hinos triunfais. Mas quem tem os hinos quem percebe que aquilo é um hino triunfal? Quem o sente no corpo? Quem sente a angústia da morte? Quem sente desejo são os humanos. Portanto, aí claramente há uma distinção. E há uma outra distinção. As palavras, para nós, têm uma função, que é a ligação entre nós, enfim, agora nós podemos deixar aqui um pouco difuso o que é, e o mundo, o real. As palavras servem para fazer isso.
as palavras têm que fazer ligações com o real. Portanto, a máquina, ela pode mimetizar aquilo que nós expressamos para falar sobre o real, mas não faz mais do que isso. Portanto, quando nós falamos em cadeira, a palavra tem qualquer coisa. Tem qualquer coisa para nós. A palavra cadeira está ligada com uma realidade, ou neve, ou o que seja, mesmo que seja infinito. Mesmo a palavra, que é qualquer coisa da ordem do impossível quase de pensar, que é um infinito, mas essa palavra está carregada. E depois tem outra coisa, é que as palavras muitas vezes, estão somente em filosofia, estão carregadas de história. Estão muito carregadas de história, estão muito carregadas de tradição. Se vocês falarem com um filósofo e disserem palavras como fenómeno, consciência, sei lá, real, matéria, o filósofo todo ele vibra, porque aquilo de repente são 2000 anos, que estão ali, mas o que é que você quer dizer? Espera aí. Quer dizer, de repente vai desde os pré-socráticos até à atualidade, o que é que você quer dizer com consciência? E a pessoa que não tem um treino filosófico, não. Até utiliza vulgarmente entre substituir consciência com mente, com cérebro, aquilo vale o malabarismo todo. Portanto, compreende-se que até da nossa área científica particular, nós somos muito carregados. Na física acontece a mesma coisa. As palavras são aquelas e não são outras. Como na computação. Em todos nós, as palavras também significam aquilo que de facto nós fazemos com elas. E a máquina é absolutamente indiferente a tudo isso. Aliás, muitas vezes esta conversa é uma conversa um pouco estranha, diga-se, porque havia uma andota que se contava há muitos anos atrás, não era bem uma andota, mas era um cálculo de probabilidade que era ter 3 macacos com uma máquina de escrever e qual era a probabilidade de eles aleatoriamente, porque eles não sabem o que é que estão a fazer, produzir todas as obras de Shakespeare. E a probabilidade era muito grande, mas era uma probabilidade finita. Quer dizer, É pequena. Mas era finita. Existia. Agora, nunca ninguém se colocou a perguntar se os macacos percebiam o que é que estavam a fazer. Obviamente eles não sabem o que é que estão a fazer. Ou perguntar se qualquer livro sabe as palavras que contém. Não, os livros não fazem mais pequena ideia das palavras que contêm. Por isso, no final, a máquina reproduz muito bem o que é que nós diríamos naquelas circunstâncias, reproduz muito bem aquilo que é o padrão daquela ocorrência daquela palavra, mas a máquina não faz mais pequena ideia de nada daquilo. E, portanto, há essa distinção entre a máquina e o humano. Nós sentimos, nós temos uma vivência daquela palavra e, no final, lá está. A palavra é uma coisa que é aquilo que é lido, não é aquilo que é escrito. Portanto, interpretação e subjetividade são as questões mais importantes e distintivas daquilo que é a palavra do algoritmo. E se quiser um termo filosoficamente muito tramado, que é intencionalidade. Pronto. Sim. Ou desejo, que é que fazem a mesma coisa, mas não é. Já lá voltamos. Paulo Castro. Bem, então, depois de ter ouvido os meus dotos colegas, permitam-me discordar. Nada como uma pessoa da antropologia para discordar. Antropologia, filosofia, antropologia, tudo. Até física. Quando eu entrei aqui... porque nós trabalhamos, já agora permitam-me dizer isso, nós trabalhamos sobre filosofia da física, em polos algo opostos, não é assim? Mais ou menos. Durante 10 anos e, portanto, qual seria a probabilidade de eu me sentar ao pé dos livros de física na biblioteca, por acaso? Estão ali. Sentei-me ali. Foi por acaso. Pronto. Mas dito isto, e há também os filósofos naturais do tempo de Newton, não era? Portanto, são os pais, os avós dos físicos. Os avós dos físicos, mas agora nós se calhar... somos descendentes. Claro, mas agora vão haver novos avós de qualquer coisa nova. E então, o que é entender? Não, a máquina não tem consciência. O Alan Turing era, portanto, o artigo, não é? Seminal de 1950. 50. Podem as máquinas pensar. Como é que se chama o artigo? Podem as máquinas pensar. Justamente. Exato. Intelligence, Machinery. Bem, não interessa. O que ele coloca a primeira pergunta é: podem as máquinas pensar? O teste de Turing é fundamentalmente tentar perceber quem é a máquina, é um teste cego, quem é a máquina, quem é o humano. É evidente que todos os grandes modelos hoje passam o teste de Turing e pior que isso. Se não passam é porque são muito mais inteligentes. Muito mais inteligentes. Ou espertos. Pois, exatamente. Muito mais inteligentes. Quando eu peço a um algoritmo, ao ChatGPT a versão 5, pode ser a versão anterior, então não é suficiente. Mas quando eu lhes peço para me explicar a mecânica quântica, é claro que ele explica muito bem.
Quando eu lhe peço que faça uma conexão entre espaços vetoriais e lógica booleana, ele vai à procura dos autores e apresenta-nos ali de rajada em minutos. Não é mais inteligente que eu? Claro que é mais inteligente que eu. Agora, o problema é outro. O problema é, se entende o que faz, se é consciente, não é? É disso que estamos a falar, na verdade. E, antes de falarmos nisso, permitam-me dizer que as primeiras investigações conexionistas, não é? Portanto, anos 50 e por aí fora, não é? O que procuravam saber era como é que funciona o cérebro humano. Ninguém queria cá saber de fazer large language models. A ideia é o que é o cérebro. Eu estou a ler um livro que se chama Talking Nets, e que são entrevistas do Sandkovsky, acho eu, e de outro tipo, aos grandes da inteligência artificial da altura. Portanto, é um livro antigo. E a ideia que eles tinham é que o cérebro não era uma máquina, não é um computador. Era uma máquina de significados. E, portanto, as ideias que eles tinham é como é que eu faço uma máquina de significados artificial. Como é que eu, de facto, imito o cérebro humano. O que me leva à pergunta imediata, que é o cérebro uma máquina? Parece, não é? Tem lá uns neurónios e umas ligações. Depende não. do que quer dizer com máquina. Pois, exato. Não, mas Mais eu, um eu depende. até ia, e Estou na aula se calhar lanço já a pergunta, a provocação, que é qual é que é a definição que têm para a inteligência? Porque estamos aqui já mais ou menos de acordo quanto Depende. o que é artificial, o que é a máquina está a macaquear bem, está a imitar bem aquilo que é o humano, mas quanto à inteligência, eu duvido que tenhamos uma resposta. Não sabemos o que é. Já agora os macacos são inteligência particularmente inteligentes. Ok? Os macacos, não é? Depende do que se chama inteligência. Uma Bom. possível definição de inteligência artificial, e se calhar vou contradizer um pouco o que disse há pouco, é se um computador, uma máquina, um programa é considerado inteligente se, aos olhos de um humano, aquilo que ele faz, se fosse feito por um humano, também seria considerado inteligente. Mas há aqui muita... Eu acho que Mas é... Depois conclui. Sim. Esta jornada da inteligência artificial está, acima de tudo, a confrontarmos connosco próprios. Quer dizer, no fundo, o lema é o da velha Grécia, conhece-te a ti próprio. Se calhar é esse todo o programa da ciência. A gente fala do mundo, mas estamos interessados em nós. Nós, sujeitos, o principal parte do mundo que nos interessa somos nós próprios. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Paulo, quer concluir? Desculpe, pensei que já tinha nada, terminado. não, era Quer só... concluir então? Não, queria só concluir com o seguinte, quer dizer, que é a ideia de que o que é entender uma coisa. Claro, é uma coisa sentida na primeira pessoa, não é? O que é estar consciente? É uma coisa sentida na primeira pessoa. Como é que eu sei se um sistema externo está ou não consciente? Essa é a pergunta. Qual é que é o traço empírico que eu procuro? Qual é o marcador? Qual é que é o teste que eu falo? Não sabe, mas não dá. parece que são conscientes todos. O teste de Turing, Não, o teste Foi- Turing é- só me é- diz assim, é tão inteligente este como aquele. pois, mas é altamente fácil de ultrapassar, digamos assim. Sim, claro, não tem nada a ver com Porque consciência, eu bem posso, muito antes de haver estes modelos, não é? Depende, o que é que consideramos um sistema inteligente, mas um sistema pode, por um lado, pegar, vamos pensar no caso da poesia, pegar num poema de um poeta que toda a gente conhece, excelente, alterar 2 ou 3 palavras e, de repente, não estragou o poema, conseguiu só trocar ali 2 ou 3 palavras e, se calhar, quem está a avaliar, para o teste de Turing, vai considerar aquilo um poema escrito por um humano. Da mesma forma que há muitos humanos que são péssimos poetas e que vão escrever que não sabem escrever e vai parecer uma coisa estranha e não passa o teste de Turing. Por isso o teste de Turing vale o que vale, é um teste teórico que tem a sua origem e que ainda há muita gente que se baseia nele e às vezes faz sentido, outras vezes faz mais, outras menos, mas é preciso ter cuidado com o Talvez teste aqui de o Turing. meu colega queira dizer a diferença entre inteligência, consciência, entendimento. Sim. Claro, E intencionalidade. Intencionalidade. Ora, hoje é dia 21. Exatamente. Até Pois. amanhã de manhã, pelo menos. Não, nem amanhã estaríamos. Nem seria eu a Os melhor pessoa. filósofos sabiam condensar. Nem saberia. Não somos tão inteligentes. E justamente é isso. É que muitas vezes a inteligência tem a ver com o aspecto estético, que é a capacidade, e tem muitas vezes com aquilo que se faz em ciência.
Inteligente é aquilo que com pouco se consegue produzir muito a partir dali. A inteligência é isso. Nós consideramos, de facto, inteligentíssimo e também esteticamente fantástico quando nós conseguimos condensar imenso virtualmente numa coisa muito pequenina. Isso é inteligência. Porque quando nós vemos explicações longas, demoradas, maçudas, confusas, ninguém considerará isso inteligência. Poderá considerar erudição. Em algumas faculdades considero. Pois. Mas talvez o problema esteja das faculdades, ou até da academia em geral, e não propriamente do conceito de inteligência. Portanto, essa é uma aproximação possível entre outras. Agora, relativamente ao teste de Turing, só queria dizer duas coisas relativamente ao teste de Turing. Primeiro, em geral, é extremamente fácil a máquina falhar. Porque basta perguntar à máquina, és tu uma máquina? E, em geral, as máquinas, perante a pergunta, és tu uma máquina, respondem, sou. E acabou o teste, à primeira pergunta. Portanto, nem sequer são precisos 5 minutos para estar ali. Isso já está a ligar à ética depois, porque podem não Exato. dizer. Podem não dizer. Não, justamente. E permitam-me justamente, é este o ponto. É que reparem, vamos partir do princípio que isto é exatamente assim. Que para o teste de Turing, para passar o teste de Turing, perante a pergunta, és tu uma máquina? A máquina respondeu, eu sou uma máquina. E já agora, se fizer ao ChatGPT e ao Gemini, ele vai fazer isso. Perguntar, és tu uma máquina? Ele vai dizer que sim. Portanto, não passou no teste de Turing. Porque foi treinado para dizer que sim. E agora, então agora reparem, o teste de Turing não é um teste de inteligência, é um teste de manifestação de inteligência. De manifestação linguística de inteligência. É reduzir a inteligência ao ato de linguístico. Então, para passar... Não é só linguístico. Pode ser jogar xadrez, pode ser... Está bem, mas no teste original é meramente linguístico. Era preciso perceber a língua, mas envolvia também jogadas de xadrez, se não me engano, planeamento de alguma coisa. Acho que... Creio que não. E ainda tem uma perversidade, que é que o humano é uma mulher. Isso é uma história mais complicada ainda no teste de Turing. É perverso no sentido que porque que o Turing pensou que tinha que ser uma mulher. Quem faz as perguntas é um homem, quem responde às perguntas é uma mulher. É isso. Bom, mas isso são contos de outro rosário. Mas há outra coisa no teste de Turing. Então vamos dizer assim, então a máquina tem que fazer uma coisa, que é mentir. E nós estamos a dizer que uma manifestação de inteligência é mentir. E isso sim, parece-me muito interessante. Parece muito interessante agora do ponto de vista ético, que nós agora consideramos que, de facto, uma inteligência artificial seja aquela que intencionalmente ou conscientemente, ou como quiserem, minta. Não é alucinar, é mentir mesmo. Ela mente porque nós também Não. mentimos. Mas a máquina sabe mentir? Claro. Não. Muito bem? Ou Eu acho que não. Não. Esta questão é importante, porque mentir já parece uma coisa Não. que uma máquina, para a qual uma máquina não está formatada, ou pelo menos a resposta e a intencionalidade. Para mentir à é preciso situação. saber o que é a verdade. E a máquina não tem noção do que é verdade. Se for treinada com mentiras, mente. Certo, sim. Se for Mas treinada também com não- mentiras, mas não- tem mais tendência para mentir. Sim, mas não sabe que está a mentir. A questão é essa. A questão não é que ser treinado para Mas não mentir. sabe que está a mentir, Ela não sabe produz nada. mentira, com certeza, tudo bem. Só A questão sabe. não é essa. A questão é decidir que vou mentir. Eu sei qual é a resposta verdadeira, mas não vou dizer, vou dizer Mas aí já outra. estamos Mas na isso não intencionalidade. faz. Aí já Hã? estamos Isso não na faz. intencionalidade. Não, é isso que não faz, mas é interessante que um corolário do teste de Turing é justamente isso. A inteligência é decidir mentir. E isso então é curioso. Aí já é mais... Aí é curioso relativamente a esta coisa da inteligência artificial. Posso acrescentar o seguinte. Portanto, o nosso interesse maior é conhecermos. E a inteligência é o aspecto, acho eu, mais desconhecido de nós. Por isso é que surgiu aqui a pergunta. Claro. O que é ser inteligente? De facto, eu acho que nós não sabemos. Há certas manifestações que são óbvias. Sei lá, falar, mexer é inteligência. Fazer modelos do mundo é inteligência. Aprender é inteligência. Mas há mais coisas que também são inteligência e nós não sabemos quantas. Por exemplo, vou dizer 2 ou 3 que são mais difíceis de imitar, se não mesmo impossíveis. Por exemplo, a questão de desejar, neste caso, no sentido afetivo. Querer alguém. Isso é uma manifestação de inteligência. A questão dos afetos. Temos até uma expressão para isso, que é tem inteligência emocional. Emocional. Temos- Ora bem, as máquinas sabem fazer isso? Sabem. Sabem? Bem, Deixa sabem ouvir- imitar deixa as ouvir o nossas... Paulo. Deixa eu ouvir o Paulo. Eu agora. deixo. Paulo, sabem? As máquinas sabem? Quer dizer, AI Character é uma empresa que faz
Avatares, portanto, são, claro, inteligência artificial, generativa, tudo gerado, que estabelecem relações, em particular com adolescentes. Numa dessas relações, houve um adolescente que desenvolveu essa relação, a mãe ficou preocupada porque ele se isolou, claro, já estaria doente mentalmente, etc., mas o que aconteceu ali, aquele agente em particular de inteligência artificial alimentou isso. Levou ao suicídio da pessoa, do jovem. Pronto. O que é que isso significa? Significa que, sabem, o grau de simulação é muito elevado, é esse o ponto. Mas tinha que ser, quer dizer, eu estou a imitar o cérebro, não é? Se eu sou competente a imitar o cérebro como cientista, é evidente que a seguir tenho um sistema com agência suficiente para simular uma data de coisas, muito próximas de ser humano. Bom, mas eu já nem... Eu sei que não tenho tenho. a certeza disso. Não tenho a certeza que todas as nossas manifestações de desejo sejam copiáveis. Estou a colocar como falta aqui alguém hipótese. mais da área A minha hipótese fundamental... Mas se não gostou dessa, eu falo de outra, da crença. Está bem. Então, Acham? Nós acreditamos, não estou a falar da crença religiosa, nós acreditamos há algo em que nós projetamos como verdadeiro e não é apenas para nós, é para uma comunidade. As crenças normalmente são partilhadas, as crenças mais fortes são partilhadas. Pode ser a crença religiosa ou outras crenças. Eu pergunto, mesmo que uma máquina pareça acreditar em qualquer coisa, há uma comunidade de máquinas que partilhem a mesma crença? E as outras têm crenças contrárias? Por outras palavras, nós temos aqui na nossa, vamos chamar a inteligência coletiva, porque a inteligência é individual, mas acima de tudo é coletiva. O nosso cérebro, o poder do nosso cérebro está, daí o poder da palavra, o poder está em ligar-se aos outros. Por outras palavras, não funcionamos só com o nosso cérebro, funcionamos com o cérebro. Toda a gente viveu antes de nós, através da escola, dos livros, essas coisas todas, da internet, está ligada a nós. E reconhecermos no imaginário comum. Isso é outro defeito que as máquinas têm. Mas podemos fazer uma analogia as máquinas, entre isso e as um máquinas. Bem, defeito no os sentido físicos de um lado, os filósofos do outro. Estou a gostar. Não, mas nós estamos aqui a defender a humanidade. Mas nós também... Mas nós defendemos a desumanidade. Mas deixem-me lançar aqui um novo tópico, até porque de repente já o tempo já avançou loucamente. A inteligência artificial entrou assim na corrente sanguínea há 2 anos, grosso modo, ChatGPT. Já havia há muito tempo. Não, Agora sim, notou-se mas agora mais, não é? quando eu digo entrou na corrente Chegou sanguínea, significa... a toda a gente. O negócio é maior agora. Está no verão quente. Assim como Já a teve utilização das redes sociais entrou na corrente sanguínea há cerca de 20 anos. Não é? E quando eu digo corrente sanguínea, estou mesmo a pensar e a imaginar que nós temos estes canais comuns a todos, mais participativos, menos participativos. A verdade é que as redes sociais e agora a massificação do uso da inteligência artificial mudaram muito a forma de comunicarmos. Em primeiro lugar, há essa diferença radical de cada um de nós ser um emissor, vamos dizer Claro, assim. sim. Não é? Nós não somos apenas receptores dessa informação que chega através dos meios convencionais, livros, televisão. Nós somos também, a partir do momento em que temos uma conta no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, nós somos também produtores de conteúdo. E isto é um aspecto que altera, se quisermos, até a hierarquia. Não é? As outras alterações que são por demais conhecidas, a fragmentação, a velocidade, a pluralidade e também a rapidez com que a informação se torna obsoleta, anacrónica, para usar aqui um termo já usado. Então a minha pergunta agora é, qual é que é a importância da espera, do vazio, do tédio, da maturação, ou seja, daquilo que propicia muito o espírito crítico e criativo. Porque ouvindo-vos há pouco, nós não usámos ainda estas expressões, espírito crítico e criativo, mas elas estavam implícitas nas vossas respostas, não é? E todas as pessoas que cresceram, que nasceram antes desta massificação da internet, conhecem o tédio, conhecem a espera, conhecem o vazio, conhecem o olhar pela janela, sem estar permanentemente a receber estímulos e com um tempo intoxicado, não é? E por isso é que eu trago a importância da espera,
do vazio e de tudo isso para a produção de um espírito crítico e criativo. Agora ficamos uma semana. Posso Eu estou à começar? espera. Não, por causa começa. Não, não. Deu-me agora um tédio. A formulação foi longa, peço desculpa, mas era preciso desviar aqui a rota, dar uma grande guinada. Não, por acaso, enfim, deixa-me só fazer aqui uma volta muito rápida. O primeiro algoritmo, na realidade, é do Aristóteles. O primeiro algoritmo para uma máquina é que é da Lovelace. E o conceito de liberdade em Aristóteles justamente tem a ver com o tédio. Tem a ver com a liberdade de ter vagar, com a liberdade de ter tempo ósseo. É que muitas vezes as pessoas falam em liberdade, mas não cuidam de dizer o que querem dizer com liberdade. E, de facto, muitas vezes há uma confusão que é utiliza a mesma palavra com significados diferentes e depois dá-se uma cacofonia da palavra. E então, de facto, há essa coisa. No Aristóteles já é essa... A liberdade tem a ver com isso. Tem a ver de eu agora poder ter tempo para pensar ou não pensar. Agora, aquilo que descreveu, que é aquilo que se chama a crise da atenção, o excesso da atenção, ou a economia da atenção... Que é real, não é? É anterior até a questão da inteligência artificial. Pode agudizar, mas não é um fenómeno particularmente novo. Nós já falávamos da invasão dos sentidos e da atenção, da concorrência da atenção, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. A televisão. Sim, até o Popper, imagine-se que o pobre do Popper nos anos 60, o pobre do Popper nos anos 60, portanto há 60 anos, andava a alertar, cuidado que isto da televisão é um problema, que não sei o quê. Mas por isso é que eu estava a situar há 20 anos as redes sociais, mas sobretudo eu estou a pensar em nós todos e não nas pessoas que trabalham nesta área, a prestar atenção a estes fenómenos. É que agora, mas e também tem a ver com uma coisa que o professor Carlos Figueiredo disse há pouco, é que há uma coisa que de facto nos diferencia enquanto espécie, e talvez a inteligência não nos diferencie enquanto espécie, porque as outras espécies também poderão ter comportamentos inteligentes. Até provavelmente algumas delas poderão ter proto-linguagem, enfim, será sempre discutível. Certamente muitas espécies terão consciência. O debate hoje em dia se as plantas têm ou não têm consciência. Portanto, nada disso é da nossa espécie. O que é da nossa espécie é justamente aquilo que disse há pouco, que é a possibilidade de transmissão de conhecimento. Não há nenhuma espécie que consiga transmitir como nós transmitimos, ou seja, nós podemos aceder, temos ali a Ilíada do Homero, o pobre do Homero nem sequer nunca escreveu aquilo, mas nós podemos chegar lá. Nós podemos ler o Platão, nós podemos ter o Platão à nossa frente, podemos ter o Newton à nossa frente, podemos ter o Einstein à nossa frente, podemos ter quem quiserem que deixou alguma coisa escrita. De repente estão ali, eles estão ali. E estão ali por vários dispositivos. Estão ali por dispositivos das bibliotecas, dos museus e da escola. Justamente o lugar da escola é esse. Agora, realmente pode-se colocar um problema. É que essa comunicação intergeracional, que é aquilo que depois constitui, se quiserem, toda a cultura, entendendo a cultura por toda a produção humana, portanto a ciência, a filosofia, a arte, agora, de facto, existe um problema. É que se o diálogo passa a ser um diálogo entre a máquina e a pessoa, então essa comunicação pode, de repente, ver-se cortada. De repente pode, eventualmente a máquina obviamente é alimentada com tudo isto, mas pode de repente estar a fabricar coisas que nunca existiram e então pode criar problemas, nomeadamente uma coisa muito simples, é na escola o aluno coloca aquilo que a inteligência artificial lhe diz e o professor ao mesmo nível. Ou até, por vezes, o professor abaixo daquilo que coloca a inteligência artificial. E isso sim é um problema muito grave na questão da comunicação. Não é questão de tanta atenção, que já existia, obviamente é um problema grave, mas é mais do que isso. É a confiabilidade que nós temos nas máquinas, porque nós sabemos, é interessante, nós falamos sobre inteligência, mas o que nós sabemos sobre nós é que nós somos estúpidos. É exatamente o contrário. Nós temos um conjunto de mecanismos de controle da própria estupidez. Por exemplo, um avião, um carro, tem um conjunto de dispositivos para controlar a nossa estupidez natural. Aquilo que nós achamos da máquina é que a máquina não tem essa estupidez. E então tem esse sortilégio. Nós podemos confiar mais na máquina do que no professor, porque é mais provável que o professor falhe. Agora, isso então arruina. Isso arruina a instituição que é a escola. E isso arruina então esta possibilidade da comunicação intergeracional. Não é simplesmente a comunicação na mesma geração. E relativamente a nós partilharmos, porque comunicar tem a ver com isso, pôr em comum. É só isso que significa. Que é uma impossibilidade em limite, mas nós fazemos o nosso melhor. Agora, nós nunca saberemos o que é ser um homem no século XVII. Nunca. Nunca. Por mais que a gente leia, e nunca teremos a experiência do que é ser um ser humano no século XVII. Portanto, nós nunca partilhamos
Nunca partilhamos. Como hoje em dia os miúdos, um miúdo de 10 anos não faz ideia do que é isso do mundo sem internet e sem telemóvel. Não percebe, não está. Portanto, isso é falso dizer que nós partilhamos essas imagéticas civilizacionais. Não, nós partilhamos aquela em que vivemos. O que nós conseguimos é comunicar e pôr ao dispor da nova geração tudo aquilo que nós acumulamos. Agora, só para terminar, os filósofos são assim, a inteligência artificial, de facto, pode ter esse problema muito complicado. Pode ter esse problema muito complicado que é tornar-se disruptivo em estruturas fundamentais para nós, como a academia e como a escola. Paulo, quer continuar? Eu quero. Por acaso estava aqui a ouvir com interesse João. E ao Andy Clark, não é? Um filósofo, não é? De inteligência artificial. E agora até ao Digital Andy, que é uma inteligência artificial que foi treinada com os textos todos do Andy Clark e, portanto, é possível falar com o Digital Andy, como disse o autor, um colega nosso, a qualquer hora da noite, que é uma coisa excelente, tem-se acesso a um grande filósofo. A dormir é que se fala bem. Ora, exato, sem dúvida. Ou antes. E então os meus, a propósito da questão da atenção, portanto, eu dou aulas. Partilho ali umas que debatemos, é isso que eu faço. Temos debates. Eu ponho questões, dou uma aula, evidentemente, tem que dar uma aula, isso tem que ser, não é? Portanto, dou informação, muita informação, que vou à procura, por isso é que eu sei essas coisas, esses dramas que acontecem. E os estudantes a seguir eu coloco uma pergunta e eles na sessão seguinte vêm e respondem à pergunta. Portanto, por exemplo, uma delas seria se pode uma inteligência artificial ter consciência, se for assim deve ter direitos. Pronto, e eles lá vêm, não senhor, porque isto, aquilo e aquilo outro, porque os humanos não são máquinas, pronto. Tudo isso é discutido ali assim. Mas uma das coisas tem exatamente a ver com quantas horas é que vocês estão nas redes sociais por dia? São pessoas de 20 e tal anos. Então, uma pergunta muito divertida que eu faço é quem é que nasceu aqui depois de 2005, por exemplo? E eles dizem todos, eu rio, assim, já estou a ficar. Pronto. E então, quantas horas, em média? Nunca menos de 3 por dia. 3. No pior dos casos, 7, mas isso é uma anomalia. 6. Mas a pergunta pode ser colocada de outra forma, ou outro público. Quantas horas é que nós aqui temos, em média, estamos em média por dia nas redes sociais? O que significa que a atenção foi totalmente capturada, não é? Se estivermos a falar em 2 horas, 3, eu diria da experiência que tenho dos meus amigos, são para aí 2. Não é? Estou a falar de redes sociais, não estou a falar de outro tempo de ecrã. E há pouco eu não falei da superficialidade e do imediatismo, que também são próprias desta forma quer só terminar de comunicar. dizendo e de estar essas 2, 3 horas a pergunta não é qual é a importância. A pergunta é se é possível, porque depois há aqui um fator aditivo. Se é possível o quê, Paulo? Se é possível ter esses minutos, esses momentos de silêncio, porque uma hipótese que coloco aos estudantes é então, o que é que aconteceria ou em que circunstâncias é que não estão com o telemóvel? Vamos supor, um dia sem telemóvel. E é o horror. É ao contrário, é o horror ao vazio. É o que é que eu vou fazer? Às vezes, professor, consigo quando vou de férias para o campo. Não há internet ou não sei o quê. Quer dizer, porque é impossível porque há internet em todo lado. Quer dizer, estas pessoas estão, eu acho como praticamente todos os seres humanos no planeta, estão adictos de um sistema que usa tecnologias persuasivas, de propósito, e que o que pretende é capitalizar a atenção humana. Eu uma vez fiz uma pequena exposição, fiz umas contas, que podem estar erradas, mas aquilo que deu foi, se eu estiver certo, posso não estar, como é óbvio. Mas, em média, por ser humano, considerando as plataformas todas, dava uma coisa como 300 livros de informação comportamental, 200 páginas cada, por ano, sobre cada ser humano. E a pergunta é, para quê? Se for verdade, não é? Posso estar enganado, eu fiz lá umas macacadas, fiz umas hipóteses e fiz umas contas, e não sei. Quer dizer, se não for isso, há de ser muito, na verdade. Para quê? Para quê tanta informação sobre as pessoas? Claro, para as capturar do ponto de vista da atenção. Portanto, a questão é como é que eu... E dos dados? Sim, claro, os dados, sim, mas a ideia é eu estar permanentemente a ser vigiado. Claro. Aliás, muito curiosamente, há bocado alguém disse aqui uma palavra, era uma pessoa, e eu vou à procura e ponho o primeiro nome e o segundo, aparece imediatamente, pá, como é isto?
É evidente, está a ser capturado o áudio, não, digo eu. Posso estar enganado, mas quer dizer... Pode. Eu peço imensa desculpa, sou muito catastrofista, mas... Não, mas pode. Escolhi essa via, pronto, o que é que tenho que fazer? Mas é assim, permitam-me também dizer o seguinte, reclamo o direito de ser contrariado e controlado também, quer dizer... Mas cada um de nós pode largar o bicharoco, a geringonça. Então, Mas o problema é que ninguém larga. Exato. Quantas horas por dia é que passa com o bicharoco? Eu? Não tem redes. Eu confesso, contra mim falo, é demais do que eu desejaria. Portanto, o meu desejo é um desejo frustrado. Porque, é sério, eu sou inimigo de mim próprio. Eu vejo por mim, clico em coisas que não têm interesse nenhum. Pá. E depois, como é que eu sou tão estúpido? Ao menos, se calhar, já vos aconteceu isso, mas eu estou a confessar... Porque aquilo está muito bem feito para atrair, Com certo? certeza, até eu caio. Está bem feito. Agora, se tem solução, tem. Eu aprendo, sou minimamente inteligente. Então, cai uma, mas não cai outra. Mas e, isso portanto, é porquê? Porque eu a fresh sinto information que dá tenho... prazer, é o Eu quê? sinto que tenho... É curiosidade, é uma curiosidade instintiva, pá. Está aqui a dizer, às vezes é mentira, mas tem piada. Isto é tão absurdo, as coisas absurdas, as pessoas que têm mais piada. Exato. É tão absurdo que o dedo é como tirar um bolo, tirar um bocadinho do bolo. E agora, se isto tem remédio, tem, nós somos ainda donos dos nossos atos. Para os jovens é que é difícil. E eu apoio o que diz o João Luís Cordoelo. Para os jovens é muito difícil, porque eu consigo controlar-me. Posso ter estas tentações, mas controlo-me. Não tenho medo, eu controlo-me. Mas os jovens não se controlam. Eles não têm a educação da atenção. E a escola, neste momento, tem um problema enorme. Tem a concorrência dessas geringonças todas. E mais, a escola está a perder para as geringonças todas. Por isso eu apoio muito bem essa proibição. Não temos menos da palavra de geringonça não entra na escola. Porquê? Porque a partir do momento em que o professor tem a geringonça contra ele, a geringonça ganha, porque está ali do outro lado do mundo umas imagens fantásticas de alguém a dizer umas coisas para que aquilo sabe a açúcar. E a autoridade do professor morreu. E a autoridade do professor morreu. Ora bem, a escola, sabem isto que eu vos dizer, mas é a instituição que nós inventamos, no tempo dos gregos, inventamos para assegurar o futuro. Exato. Há muita gente que quer um futuro, se calhar, diferente, um futuro automático, de algoritmos, etc. O dinheiro está metido nisto. E não lhe serve a escola que nós inventamos, a escola que nós construímos, e querem até dispensar a escola, os professores, essas coisas todas, prometendo uma utopia, dizer não é preciso isso porque as máquinas sabem tudo. As máquinas não sabem nada que a gente não saiba. Que a gente não saiba. Portanto, o que é preciso? É defender a escola, que é a instituição que inventamos, para criar futuro. E, apesar de tudo, parece que tem esta concorrência. Protejamos a escola dessa concorrência. Não há substituto para o professor. Isto parece que muita gente a vender essas coisas pensa que podem... Eles dizem isso. Não é preciso ensinar nada, que está tudo no Google. Como se isso está no Google tudo e o seu contrário. E nós vivemos este tempo, que é um tempo... O que falta também é aquilo que no Google distingue Sabe o que é que eu acho? verdade, Eu o acho que é que isto mentira. ainda vai piorar antes de melhorar. Enfim. Quer dizer, temos de aprender todos coletivamente que há aqui um perigo e depois nós já mostramos no passado que enfrentamos vários perigos e talvez saibamos enfrentar este. Mas que há um perigo, existe, com certeza. Hugo, estás com muito déficit de tempo, portanto agora... Nem sei o que é dizer, tenho aqui uma data de notas. Então... Desde esta questão... telemóvel, Sim, no telefone, esqueci-me. Era para trazer um papel, mas foi... Mas então, se quiseres... Não estou nas de redes facto, sociais. Não estou. Nós tergiversámos Não imenso, estou como é neste mesmo momento. normal, mas exagerável. Eu gosto do verbo tergiversar. É bom tergiversar. Tergiversar, eu tergiverso, tu tergiversas. Mas posso pegar aqui em várias das minhas notas, não é? Sim. Desde que... Conclusão. os modelos- A máquina pode ser assim. Por acaso é uma coisa que falta às máquinas, é o humor. Estou a trabalhar Nem nisso. amor, nem humor. Tenho um aluno de doutoramento a trabalhar em humor. Mas com é as difícil, máquinas. não é? É muito difícil. Posso contar uma história, vá. Em 2020, um outro aluno estava a trabalhar em reconhecimento de humor e recolhemos uns textos do público, do inimigo público, recolhemos umas piadas de umas páginas dos humoristas, aquelas anedotas, piadas secas, e depois outras perguntas um pouco mais sérias para o modelo, para os modelos de aprendizagem computacional, aprenderem a distinguir o que é que era humor, o que é que não era humor. Tivemos uns resultados bastante interessantes, resultados
80% das vezes conseguia distinguir o que era humor do que não era humor. Este aluno de doutoramento, passado 3 anos, utilizou um modelo mais recente e conseguiu 99% das vezes distinguir o que era humor e o que não era humor. Mas depois tentou usar um outro sistema para tentar explicar os resultados deste sistema mais recente, que tem esse problema que não explica os resultados. E descobrimos que, porque na altura não conseguimos identificar essas questões, estava a ver que as piadas tinham tendência a não usar pontos finais ou tinham mais pontos de interrogação. Isso é a forma. Calhou. E quantos conjuntos de dados é que não haverá por aí que têm esses problemas? E nós pensamos que os modelos estão a... Por exemplo, existe imensa gente a trabalhar na detecção automática de notícias falsas, de fake news. E existem, se procurarem, existem imensos artigos que dizem que temos aqui um modelo que com 95% de certeza identifica o que é que são fake news e o que é que não são. Não acreditem nisso. Naquele conjunto de dados que ele utilizou, talvez, mas há lá qualquer coisa. Há uns tempos estava uma conversa com os colegas que me diziam, ok, temos um modelo que é muito bom aqui a detectar, mas decidimos fazer um modelo mais simples. Sempre que diz Trump says, ele identifica como fake news. E funcionou igual ou melhor do que naquele modelo. Claro, é um bom... Porque aquele conjunto de dados, naquele conjunto de dados, aquilo se refletia. Havia muita coisa que o Trump tinha dito e o modelo foi atrás desse padrão. O modelo, e só com uma regra, conseguiu identificar uma data de dados. Se ela funcionar contra ela, pá. Sim. Então, Hugo, as tuas Sim. notas, porque depois também vamos dar a abrir... Pronto, que nós, sei lá, falaram de coisas como, por exemplo, na educação, quantos alunos é que eu já tive a pedir-me para me explicarem, para ajudar a perceber porque é que não estavam a conseguir resolver um problema, e mostravam uma solução diferente do que eu tinha ensinado nas aulas, e comecei-lhes a perguntar como é que chegaste aí, porque é que fizeste isto assim, e a certa altura foi o ChatGPT. E às vezes eu não me contenho e digo, então porque é que não pediste ao ChatGPT para explicar? E me estás a pedir a mim, e depois eles não gostam e dão mais notas nos inquéritos pedagógicos. Toda a gente Pronto. usa. Olha, isto é verdade. Pois é, Olha, pois é. na escola Pois é, não é só os alunos, os professores também usam todos. Claro que usam. Eu já me senti mais sujo, entretanto estou a começar a entrar, porque eu sei como é que as coisas funcionam. É um processo de É um processo de... limpeza, mas vocês higienização. sabem que o que estes modelos fazem é simplesmente prever a próxima palavra, o próximo pixel. E já existem modelos deste género há muitos anos, mas até certa altura previam a próxima palavra com base nas 2, 3 palavras anteriores. E dava já uma noção. Agora conseguem representar o contexto na ordem dos milhares de palavras, de uma forma... Conseguem comprimir aquilo de uma forma que nós, se formos a ver como é que eles estão a representar, não conseguimos. Conseguem perceber dentro desse contexto quais são as palavras, os tais modelos de atenção, agora de máquinas e não de humanos, identificar quais são as palavras mais importantes e conseguem depois passar por um conjunto de operações matemáticas que os humanos não conseguem interpretar e gerar um texto que é isto tudo que nós aqui dissemos, que é convincente, que é fluente. Mas não é assim tão difícil encontrar problemas nestes modelos. O que acontece é que nós quase sempre que utilizamos estes modelos fazemos perguntas que nós não sabemos a resposta. E eles são tão convincentes e são treinados para ainda serem mais convincentes e para irem atrás de nós. Muitas vezes eles dizem uma asneira, nós dizemos, tens a certeza, tem razão, enganei-me, não é bem isso, é aquilo. E às vezes continuam a dizer asneira, outras vezes não. E quando não dizem asneira à segunda, afinal fui só eu que não perguntei bem e ele sabe tudo. Posso só um comentário Claro. curto? A escola ensinou-me a mim a de repetir as coisas que o professor e os livros me diziam. A escola tem de ensinar agora a desconfiar das coisas que o ChatGPT diz. É verdade, é verdade. Isso seria assim o título. Se eu fizesse assim uma notícia amanhã, isto era um ótimo título. Não, é? Não, é que Portanto, ensinou demasiada a escola- confiança a escola e tem de ensinar a desconfiança. desconfiar do ChatGPT. É. E de outras coisas. Também há muitos humanos a contar coisas. E há um bocado falaram de macacos, outra nota que eu tinha aqui, há quem chama estas máquinas papagaios estocásticos. Stochastic Parrots. Uma linguista, uma A linguista. Emily Bender. Uma sim. linguista Papagaios estocásticos. Não havia Estocásticos. Estocástico. Isso é quase Baseados em traduzido probabilidades. assim. Estocástico. Estocástico E- significa probabilístico. Mas, grãos de mas bola, podemos não ligar vê? isto à questão das redes sociais. É que cada vez mais, realmente, é imediato, é muito fácil publicar qualquer conteúdo online. Estes modelos precisam de dados. Quantos mais dados,
em princípio, melhores ou mais nos conseguem enganar. E então esses dados vêm de todo lado, inclusive das redes sociais. Nós damos, inclusive das redes sociais. Desistimos todos a privacidade há muito tempo. E o que disse há pouco também é verdade, não há nada que eles não saibam que nós não saibamos, mas um só modelo, dentro do mesmo modelo, sabe muito mais do que uma pessoa sabe, entre aspas, consegue debitar muito mais informação do que uma pessoa isoladamente. E a partir do momento que eles aprendem tudo, inclusive nas redes sociais, quem é que escreve nas redes sociais? Todos, mais ou menos, mas escrevemos coisas mais superficiais. Pessoas que têm opiniões mais radicais têm mais tendência a escrever nas redes sociais. Pessoas que vivem, estou a replicar o que esta linguista diz, pessoas que vivem no hemisfério norte têm mais acesso à rede, por isso há ali um conjunto de culturas que está mais representado online, e estes modelos têm tendência a conhecer melhor, conhecer uma vez mais, entre aspas, os dados que lhes são dados. Estas culturas, estas pessoas mais privilegiadas, digamos assim, e a ter opiniões mais radicais, não é? Seja para um lado, seja para o outro, seja opiniões mais radicais. Portanto, é algo que temos que combater. A IA responsável tenta minimizar essas questões, porque ao mesmo tempo os modelos não deixam de ser úteis, não deixam de nos ajudar em muitas coisas, mesmo que eles expliquem respostas que não refletem aquilo que eles fizeram para chegar à resposta, podem refletir o que um humano normal faria e podem nos ajudar a aprender. Temos o espírito crítico, acho que ninguém tinha falado, espírito crítico, é importante, nós devemos saber utilizá-los. Espírito crítico e criativo. E criativo. Nós não podemos acreditar no modelo, nós precisamos de elas são muito conhecer. Criativas. Às vezes o problema é esse, as máquinas são muito criativas. Exato, é que o problema em vários sentidos. Exato. Então, onde falham mais é no espírito crítico. É crítico. No espírito crítico, onde nós é que temos que ter, falhamos nós mais. falhamos. Sim. Exato, nós é que falhamos, não é a máquina. E, portanto, Nós não devemos acreditar cegamente no que a máquina diz. Aquilo pode nos ajudar, mas convém termos outras bases, outras referências, outras fontes, para, combinando com o que a máquina nos diz, chegarmos a outro lado, idealmente melhor. E já agora outra nota que me estou a lembrar que aqui tinha, vamos esquecer de outras, mas acho que já estou a falar mais agora, não é? Estavam a falar que a escola, como é que disse, a escola prepara-nos para a vida, não é o futuro que está ali. Há situações que já começam a acontecer em empresas, por exemplo, de desenvolvimento de software, que chegaram à conclusão que as máquinas são melhores do que os programadores jovens. Sim. Então não vale a pena contratar programadores jovens porque pedimos à máquina para fazer um programa sobre isto, sobre aquilo, e é verdade, e a máquina faz. E depois há um programador sénior que valida, que verifica, que corrige alguma coisa. E daqui a 20 anos, quem é que vão ser os programadores sénior que vão corrigir? Portanto, vai ter que mudar alguma coisa. Ou as máquinas ficarem melhores, ou... Bom, já falei mais. 11:15, ainda temos algum tempo. Perguntas para os nossos entrevistados? Este senhor aqui, esta senhora, eu penso que temos um microfone, só um momento, por favor. Peço que seja breve na formulação e se calhar é este senhor. E também nas respostas, de forma a ouvirmos vários... A pergunta é simples, é sobre a inteligência artificial, porque eu partido, possivelmente, é para pedir para me corrigirem. Pelo aquilo que eu sabia da psicologia, nós começámos por falar na inteligência como se fosse, digamos assim, única, depois passámos para a análise fatorial e depois para fatores específicos, finalmente várias inteligências. E eu, quando comecei a ler coisas sobre a inteligência artificial, sempre me interroguei porque os psicólogos nunca foram capazes de chegar a um consenso mínimo sobre o que é a inteligência, como se verificou agora aqui também. Acontece, porém, que eu, quando comecei a ler sobre a inteligência artificial, parti de um princípio, e é aqui que eu gostaria que me corrigissem se estiver errado, de que a inteligência artificial assumiu acriticamente que a inteligência era a capacidade de aprender. Não é só isso. Não é só isso, nunca foi, não é? Pronto, não é só isso. Mas porquê é que eu percebi isso? Porque as máquinas que se aprendem a corrigir, e depois essas máquinas poderiam... Isto é aquilo que eu vou lendo, como leigo, e que eu vou assumindo, possivelmente pelas leituras e pelas deficiências que tenho em compreender. Mas, sendo a máquina capaz de aprender, de se autocorrigir, a máquina poderia vir a substituir os humanos e a ter consequências na decisão que tomava,
E aí é que eu vejo que a inteligência de que fala a inteligência artificial é reducionista. Muito obrigado. Quem quer responder? Sim, Não sei. diga. Isso é uma boa pergunta para chegarmos a uma questão que está aí nos jornais todos, que é a questão da superinteligência, o que significa a inteligência artificial geral. É um mau nome, mas superinteligência é mais simples, a dizer que com este ritmo de crescimento da inteligência, a certa altura, passa-se não apenas o indivíduo, mas todos os indivíduos, e portanto, nós até nos poderíamos ligar essa superinteligência com uns aparelhos, etc. E portanto, no fundo era o fim da humanidade tal como a conhecemos. E, portanto, fala-se nisso até com o nome de singularidade. Está em livros, até em português, a dizer a singularidade está próxima. Por isso, singularidade entende o fim do mundo humano. O fim do mundo tal como o conhecemos. Ora bem, eu acho que é uma treta, mas a ideia é uma ideia de marketing. É uma ideia, é uma ideia falsa, mas é uma ideia que vamos apostar mais dinheiro nisto. Vamos pôr aqui mais dinheiro nisso, até há quem diga que há uma bolha, pôs demasiado dinheiro que não vai render aquele dinheiro que lá foi posto, para ter uma coisa que é fictícia, quer dizer, nunca serão capazes de fazer uma cópia da humanidade. No fundo, isto é um mito que foi criado. E os mitos têm a sua utilidade, neste caso deve ter alguma utilidade para eles, senão não o criavam. Mas é um mito que é velho, nós temos o mito do Frankenstein, só para situar a coisa. Outra jovem do tempo do vitoriano, Mary Shelley, novíssima, que escreve a história da criatura que se revolta contra o Criador. E agora, se formos ver o romance, e aprende-se muito com os romances, porque é que ela se revolta contra o Criador? Porquê? Porque, é muito simples, porque era tratada como diferente e era discriminada. E, portanto, havia alguém que não aceitou como humana. Não aceitando como humana, a pessoa revolta-se e não é integrada. E, portanto, nós devíamos aprender com esse mito antigo e perceber que esta coisa da singularidade, não sei o que é que pensam, acho que é uma enorme treta que andam para aí a tentar que nós acreditemos. Ou não concordas? Eu concordo. Eu concordo. Mas, se calhar, voltando à questão, o que estava a referir é um método, digamos assim, que ganhou neste momento, é o que está em todo lado, para a inteligência artificial, que é a aprendizagem computacional. A inteligência artificial pode ter muitas outras formas. Exato. Mas, voltando aqui também à questão de se investir muito dinheiro, este método da aprendizagem computacional profunda, com estas redes neuronais profundas, chegou-se à conclusão que quanto mais profundas, quanto mais camadas tivessem, quanto mais dados fossem usados para alimentar, mas também quanto mais complexas fossem, melhores eram os resultados. E então começou-se a investir, porque nada é de borla, é preciso ter máquinas que consigam correr estes modelos, muitas máquinas, gastos de energia, pegada ecológica enorme, mas percebeu-se, já se começa a dizer que está-se a atingir um limite, está-se perto do limite. Já não está, o desempenho já não está a melhorar tanto quanto até há pouco tempo, mas continua a haver gente a apostar ainda na escala, ao mesmo tempo que há outros a tentar com modelos mais pequenos e menos menos caros, menos maus para o ambiente, conseguir resultados semelhantes. E eu, entretanto, acho que me desviei da pergunta. Se a superinteligência poderá... Mas é isso. Acredito, até há 2 anos acreditava-se que quanto mais camadas, quanto mais dinheiro se metesse neste tipo de abordagem, quanto maior fosse o modelo, que se iria dentro de alguns anos chegar. Eu não acredito, porque há questões que são sempre as mesmas, que estão sempre a acontecer. Os modelos prevêem só a próxima palavra, num contexto que nós não conseguimos visualizar, com uma representação que nós não conseguimos visualizar, mas o que eles fazem é prever a próxima palavra. São treinados em dados. Porquê é que os modelos não nos insultam? Porque foram treinados em dados para não nos insultar. Porquê é que os modelos, quando pedimos para fazer uma piada sobre uma determinada raça ou determinada religião, eles evitam? Porque foram treinados para não o fazer. Porque lhes deram dados especificamente, mas depois, se formos agora a tentar dar-lhes a volta e pedimos, por exemplo, para fazer uma piada sobre mulheres, não fazem. Dizem que não tem nada, são inclusivos. Não... Se pedimos para fazer piadas sobre homens, eles fazem. Se pedimos para fazer piadas sobre gordos, não fazem. Se pedimos para fazer piadas sobre pessoas altas, já fazem. Porque são treinados mesmo para determinar. E vai sempre haver...
cada um é ofendido por coisas diferentes. Vai sempre haver diferentes estereótipos, diferentes questões que é impossível criar dados para esses... Aliás, hoje em dia é humanamente impossível criar dados para esses modelos. Já são os próprios modelos a criar dados para treinar os modelos. Com os erros que isso implica. Com os erros que isso implica. Por isso vai-se bater numa parede a certa altura. Meu Deus, é difícil não ficarmos catastrofistas, não é? Essa palavra ficou assim a ecoar. Quer dizer, como é que eu hei de pôr isto de forma a não criar aqui... O problema que se coloca é o seguinte, é que estas coisas estão todas a colocar em causa que é ser humano, não é? A nossa identidade como humanos, o que nos torna especiais, não é? Aparentemente está a ser vertido, são propriedades que se calhar não eram só nossas, não é? Como aquela propriedade que havia, não é? Que a Terra era o centro do universo, não era? Assim uma coisa um pouco estranho. Quer dizer, se calhar a inteligência não é uma propriedade intrinsecamente humana. Falava-se nas árvores, não é? Comunicam com as raízes, não é? Aquela do nosso colega, espero que ele esteja bem, não é? Que se dedicava exatamente a essa coisa da consciência ao longo, quer dizer, onde é que começa, onde é que acaba, o que é que permite que floresça, etc., em que circunstâncias. Portanto, são propriedades que se calhar são propriedades transversais na natureza, que eu achei uma coisa muito mais sensata e inteligente. Não é? Quer dizer, os humanos são a única entidade possível inteligente na natureza e com consciência, etc. Se calhar não. Pronto, é só isso. Não há nada. Não são. Com consciência, talvez. Não são, não. Com consciência, talvez. Não? Então, Deixa-me só... queres dizer um exemplo? Não. Deixa-me só dizer três coisas muito rapidamente. Eu acordo. Sim, a singularidade é um mito que existe há décadas, diga-se de passagem. Mas sim, e que tem uma vantagem, é que vai sendo adiada conforme a coisa não vai dando. Afinal não era em 2020, afinal em 2030, chega-se a 2030, afinal em 2050, quer dizer, aquilo já foi revisto algumas vezes e eu também duvido muito, até por este argumento, há outros argumentos mais interessantes, mas até por este argumento, que é a quantidade de energia que seria necessária para treinar uma inteligência artificial para fazer isto é mais do que nós conseguimos produzir. Portanto, imagine-se a catástrofe que estamos a falar. Agora, há um fenómeno muito interessante que é este, que normalmente as pessoas não dizem. É que neste momento, uma coisa é treinar as máquinas com os dados que nós temos. Agora, há um momento em que as máquinas começam a ser treinadas com os dados que as próprias máquinas já produzem. Exato. E então, dá-se um afunilamento. É muito interessante. Comem aquilo que vomitam. O futuro, como aquilo são padrões cada vez mais rarefeitos, a uma só altura... Estas máquinas grandiosas vão-nos dar cada vez mais coisas mais monótonas. O que é quase o contrário daquilo que se pretendia de uma superinteligência. Parece uma super prejuízo, porque quer dizer, de facto, aquilo a essa altura vai dar sempre a mesma coisa. E isso é um fenómeno. Parece um frenesi sem parança, Parece que há aqui uma tensão entre a obtenção de mais dados e mais dados e mais dados com uma outra tensão que é, nessa altura não há mais dados, então as próprias máquinas começam a se alimentar umas das outras. Mas isso é uma catástrofe para a própria máquina, porque aquilo, nessa altura, vai evitar coisas de segunda e de terceira interesse. Bom, tinha dito que queria intervir. Não sei se mais alguém quer intervir. Sim, e no caso, então, juntaria as duas perguntas e depois mais alguém? No máximo 3. Só para não cumprir aquilo que fomos dizendo ao longo da noite. Sim. Íamos estar aqui até amanhã de manhã. Mas então, por favor, comece. Obrigada por esta conversa super estimulante ao fim de um dia, ao fim de uma semana. Queria só dizer que em relação à história de Frankenstein, não me parece que estejamos ainda na fase em que a máquina se vai sentir oprimida pelo seu criador, ou como é que vocês disseram aí, discriminada. Portanto, nós ainda estamos numa fase de tanto deslumbramento com ela que ela ainda não está nessa fase de desligar a ficha. Pronto, só nesse caso. Não, e depois ainda temos ainda Por acaso, eu hoje estive numa conferência também sobre inovação em que eles diziam uma coisa que vocês têm repetido muito aqui, que é, vai haver uma altura, agora a inovação está em franca expansão, mas vai haver uma altura daqui a não muitos anos em que ela vai entrar já está se calhar a entrar por causa disso que vocês dizem. E a última coisa que queria dizer, que tinha a ver com aquela ideia do professor Carlos Filhais sobre a escola. A escola é uma coisa muito cara também para mim e que tem
onde é que a escola e, no caso, os professores se distinguem da inteligência artificial e, portanto, aquela fantasia do tutor individual, que aquilo é uma coisa que não faz sentido e foi infeliz, quebra. Eu acho que é que um professor dentro de uma sala de aula e de várias salas de aula ao longo de vários anos é capaz de estar em comunicação, olhos nos olhos, a chamar os nomes de cada aluno, a dar-lhes atenção, que é algo que a inteligência artificial faz one-to-one, não é? E eu conheci essa história que contou e outras infelizes desse género, mas não há essa ligação. A inteligência artificial não dá atenção, não é propriamente atenção, e nós, os humanos, conseguimos fazer isso, não é? Cuidamos. E cuidamos, exatamente. Aquele senhor, sim. Uma das definições que se dá para a inteligência é a capacidade de produzir soluções para problemas novos. Não sei se isto para vós faz algum sentido, se não. Segunda questão, se eu for supremacista branco, posso ensinar uma inteligência artificial a dizer piadas ordinárias contra as mulheres ou contra os pretos ou os ciganos ou coisa do género? Muito fácil. Claro que pode. Ora bem, então já não é verdade aquilo que disseram. E em terceiro lugar, Verdade o quê? que a inteligência artificial não conta anedotas sobre mulheres. Não. Naquele programa. Um modelo naquele concreto, programa. aquele Pronto, modelo ok. GPT ou... Pronto, Sim. portanto, posso fazer isso. E se eu for um país com pretensões hegemónicas ou imperialistas, eu não posso criar, agora uma coisa que está quase na moda, que é os drones, não posso criar drones digitais para produzir informação que me convém e pôr as outras máquinas todas que se alimentam de dados. Está a ser feito. Está a ser feito. Já se Então, faz, sim. isso também é importante. Só agora uma informação adicional. No nosso segundo festival aqui de filosofia, já abordámos, o tema era exatamente a inteligência artificial e esse mundo que aí vem. Obrigado. Muito bem. A Brandt está muito à frente. Na ordem alfabética. Eu sei. Não sei, posso-me levantar, que eu não consigo ver bem. Boa noite. Eu queria só colocar aqui uma preocupação, acho que é uma preocupação. Eu trabalho com crianças e jovens e, nas escolas e ainda há 2 dias, numa intervenção que fui fazer a uma escola, percebo que os jovens cada vez usam mais os ecrãs e usam mais o telemóvel. Jovens, neste caso foi uma turma de 9º ano, jovens a usar 12 horas de tempo de ecrã por dia, 13, 14, 16 horas a consumir conteúdo fútil, sem sumo, e preocupa-me muito no sentido em que são jovens, crianças que estão a desenvolver o seu cérebro, o córtex pré-frontal, assusta-me, sou um bocadinho catastrofista também neste sentido. Outra coisa também que vou assistindo é o uso constante do ChatGPT neste caso, para procurar respostas para testes, trabalhos, inclusive, não sei se isto é verdade ou não, mas alguns alunos partilham que conseguem tirar fotografia ao teste e o ChatGPT responde através da fotografia. Sim, é verdade. Pronto, eu não Tira utilizo a isso, confesso que fotografia não e não sei. só responde como faz, como é que se faz tudo. Pronto, e a minha dúvida aqui é como é que vezes bem, podemos estimular os jovens e as crianças a quererem voltar a pensar por si, a quererem voltar a aprender, se a escola consegue de alguma forma filtrar que o conteúdo está a ser criado por inteligência artificial e não propriamente pelo pensamento crítico dos alunos, ou se por outro lado deve procurar integrar esta informação. Era só o que é que nós podemos fazer neste caso? Era a minha dúvida. Sim. Obrigada por estas 3 perguntas, comentários, questões, há tudo. E eu gostava de vos ouvir aos 4 respondendo àqueles que intervieram, mas gostava de juntar aqui uma coisa que eu trazia e que me ocorreu agora a propósito dos jovens e da procura de um caminho para reforçar, se calhar, não o disse assim, mas eu pensei assim, reforçar a relação entre a mente e a mão, por exemplo, não é? Uma coisa que me impressiona muito é como nós perdemos todos caligrafia e como existe uma especificidade dessa relação entre a mente e a mão, que nós perdemos todos muito nos últimos tempos. E agora, assim, trazendo aqui um outro aparato, é incrível como nós temos curiosidade em ver como se constrói uma coisa e vamos ver as rasuras
e vamos ver, aqui no caso do Carlos Fiolhais, pode mostrar. Bom, enfim, é um conjunto de anotações, não é? Mas, se nós quisermos ver o manuscrito de um livro daqui a 20 anos, nós não vamos ter isto, não é? Nós não vamos perceber como é que o poeta construiu o poema. Onde é que ele rasurou, onde é que ele reescreveu, onde é que está a pausa, onde é que está a hesitação. E isso é uma perda, não é? Que também está na matéria, não é? E na nossa relação sensorial com a matéria, não é? Portanto, gostava só de juntar isto, se tiverem tempo, mas gostava de vos ouvir aos 4 sobre estas questões que foram trazidas. Então, se calhar começo eu. Paulo. Se calhar dizer assim, a pressão, o vetor, a pressão existente para que estas tecnologias sejam adotadas em praticamente todo o lado é enorme. Ainda ontem eu estava numa conferência no ISCTE exatamente sobre a questão do trabalho e estava lá alguém que trabalha numa fábrica e que lida com os sindicatos, os trabalhadores, etc. E é óbvio que eles fazem carros, não é? Auto Europa. E é óbvio que eles querem soluções para aumentar a produtividade. Eles querem isso tudo. E as empresas que fazem essas soluções respondem. E o capitalismo moderno é isso. Portanto, quer dizer, não há possibilidade nenhuma, infelizmente, não sei se infelizmente, quer dizer, não há nenhuma maneira de traçar, quer dizer, de criar uma barreira e dizer assim, a partir daqui, não, os jovens não vão usar as tecnologias. Claro que vão. Claro que vão, é inevitável. Pronto. Portanto, agora o problema é outro, que é como é que são utilizadas da forma que consideramos adequada. Isso é outro problema. Está a ver? Quer dizer, claro, e também, obviamente, é preciso, mas os telemóveis não é disso que estamos a tratar. Os telemóveis é outro problema. Tirá-los, evidentemente, dos espaços de educação é absolutamente crucial. Evidentemente, até deviam ser tirados em todo o espaço. Pronto. Em todo o espaço. Mas isso não significa que a seguir não se utilizem as tecnologias, estas, não é? A inteligência artificial, aquilo que se chama um tutor, não é assim? Não nesse, enfim, isso foi um stand publicitário. Quer dizer, as ciências da educação têm que tratar deste problema com toda a propriedade. Tem que se perceber, e ainda por cima, como dizia um colega meu ontem, muito difícil, porque nós levamos tempo a fazer as coisas e a pensar. O tempo humano não é o tempo, não é, desta vertigem toda. Portanto, dito isto, não conseguimos criar nenhum cerco sanitário, é impossível, é isso que eu acho, é a minha opinião, vale o que vale. Portanto, temos que integrar de alguma maneira. Qual é a maneira? Bom, não sei, não faço ideia. Se eu soubesse, era incrível, não é? Quer dizer, dizia às pessoas, não se sabe, é um problema em aberto, é complicado, de facto, é uma coisa complicada. E, para acabar, as pessoas, os jovens, talvez, sobretudo, não é? Os mais velhos, se calhar, ainda têm aquele espírito crítico que, olha, isto não está bem a dizer. Os jovens são, quer dizer, acreditam, não é? Embora que os meus estudantes estão-me sempre a dizer, para grande surpresa minha, aconteceu isto, aconteceu aquilo, ela não fez bem, não calculou bem esta mediana. Não sei. Ok, pronto. Pode acontecer, não é? Mas a coisa é, eles confiam muito naquilo. Confiam. Evidentemente, está ali. Quer dizer, para eles é a mesma coisa que para mim era uma calculadora. Eu vou pôr em causa uma calculadora? Claro que não. Pronto, é isso. Quer dizer, há esta transparência, esta invisibilidade. Claro que agora é preciso... Não sei. Eu não sei. A calculadora não se engana. Então, foram feitas 4 intervenções. Pronto, a educação é sempre é sempre um problema muito grande. Agora, pode-se dizer 2 coisas, diria eu, dentro do meu lugar. Primeiro, passa necessariamente pela formação de professores. Não é possível ter bom ensino, isto é já mais velho que a Sé de Braga, não há possibilidade de bom ensino se não houver bons professores. E neste país em particular, mas não só, mas neste país em particular, nós temos uma crise no ensino porque resolvemos, a uma certa altura, achar que havia excesso de docentes e as universidades deixaram de formar e a carreira deixou de ser atrativa e houve vários problemas. Não há possibilidade de bom ensino sem bons professores. Portanto, a primeira receita é formar muito bem, cientificamente, professores. Tem que ser gente muito, muito boa. Porquê?
Porque se eu souber muito da minha matéria, eu sou capaz de rapidamente ter sentido crítico. Até daquilo que os alunos me dizem. Suspeito logo, tenho uma intuição que aquilo... este é copiado. Isto aqui é... Não, isto aqui, de facto... Há logo uma intuição, vamos chamar-lhe assim, não vamos entrar no que é a palavra intuição, mas há uma intuição que vem com o conhecimento. E vai logo. O professor Castro Filhais, se ler um paper de física de partículas, tem a intuição que se aquilo é bom ou não, muito imediatamente. Ciências da computação, a mesma coisa. Quer dizer, a pessoa tem isso. Portanto, se não houver professores com muito boa formação científica, a coisa está mal. A outra coisa que eu diria um pouco mais polémica era que aquilo que deveria acontecer é um forte ensino dos clássicos. Vale mais a pena ler a Ilíada do que estar a ler o último grito da tecnologia, mais não sei o quê. Porquê? Porque os clássicos são eternos. Os clássicos são clássicos por causa disso. Nós continuamos a ler o Platão 2000 anos depois de Platão. O software que vai surgir, ou o último grito, não sei o quê, passado 20 anos já ninguém liga, já ninguém sabe nada daquilo. Ou eu agora aprendo AutoCAD. Passado não sei quantos anos já não existe, a pessoa já vai ter que aprender outra coisa. Portanto, o ensino especializado, e nós montamos um ensino ao contrário nesse aspecto, nós montamos um ensino para a especialização. Uma das coisas interessantes da inteligência artificial é arrebentar com a especialização. A máquina vai ser muitíssimo melhor do que nós nos domínios muito específicos. O que é que nós temos de vantagem? Nós temos de vantagem a possibilidade do conhecimento geral. E dá-nos um outro lugar. Dá-nos um lugar mais humano, se quiserem, mas dá-nos a possibilidade desse recuo crítico relativamente à máquina. E a outra coisa, enfim, agora já é uma outra tese, que é a chamada tese do pós-emprego, que é dizer, e quem se recorda do Agostinho da Silva, o Agostinho da Silva dizia isto, muito antes da inteligência artificial, nos anos 80, o Agostinho da Silva falava sobre estas coisas, que sonhava com essa sociedade de pleno desemprego. Porquê? Porque finalmente o homem pode ser livre. Ser livre é ser homem. O Paulo falava daquilo, justamente aquilo que o Agostinho da Silva dizia, e aquilo que dizem alguns que hoje em dia defendem essa coisa do pós-emprego, é que nós, na nossa vida, nós esquecemos de ser pessoas. Ou seja, humanos, nesse sentido. Porque nós habituámos a ser alguém que trabalha na fábrica, ou alguém que dá aulas, ou alguém... E depois as pessoas, quando se reformam, muitas vezes ficam em crise porque não sabem quem são. Sabem o que faziam. Quando a gente pergunta, você o que é? Eu sou mecânico. Não, você não é mecânico. Isso é o que você faz. Quem é que é você? Pronto. E então, essa possibilidade de um desemprego, não é pleno, mas a possibilidade do desemprego geral, colocando-nos a nós, e também até na atividade científica, o que é curioso, mas isso são contas do Rosário, como curadores da informação e curadores daquilo que está a passar. Portanto, o programador, deixa de haver programadores, o que passa a existir são pessoas que vão fazer justamente esse lugar de programador sénior, que vai fazer curadoria de programação, dá-nos um outro lugar, dá-nos um lugar mais afastado relativamente a essas realizações. Agora, isso só é possível através dos clássicos, só é possível através do regresso do humano. Portanto, diria isto relativamente ao ensino, não à educação. A educação não tem nada a ver com esta história. A educação não é uma coisa da escola. Isso é um grande erro, muito antigo. A escola não tem nada a ver com a educação. A educação é em casa ou na sociedade. Mas pronto, isso é outra conversa. Relativamente aos drones, há uma coisa que nós temos que entender. Hoje em dia, neste momento, existem drones com inteligência artificial a decidir quem pessoas é que matam. Isto é uma realidade hoje. Aquela coisa que nos parecia muito estranha não, mas muito ciência ficção, de haver robôs que matam pessoas, é hoje a realidade no campo de batalha. E a realidade, cada vez mais no campo de batalha, vai ser esse. Agora, há uma outra coisa que eu gostaria de dizer, e vou concluir, porque eu sempre, quando vou a estas coisas, sempre vos digo, eu sempre tento dizer, que é o seguinte: esta conversa de inteligência artificial é uma conversa ainda se podemos controlar, podemos ligar a máquina. Vai haver um outro momento. O outro momento é dos implantes cognitivos com a inteligência artificial. E aí a história é outra. Também há gente a vender essas coisas. Antes de passar ao Hugo, João, estava a pensar que me impressionou muito durante a pandemia, no começo da pandemia, quando a Itália já estava numa situação trágica. E li uma entrevista de um médico italiano que citava Dante e a Divina Comédia. E
E aquilo impressionou muito, não é? Porque estávamos todos a ser intoxicados por aquelas imagens dos caixões, da morte. Não é? E eu acho que ele usou a expressão do Dante na Divina Comédia, do sangue correr nas ruas de Florença. E eu pensei, que pessoa especial e sábia deve ser esta, que consegue trazer um clássico e compreender que nós agora não estamos a ver o sangue a correr nas ruas de Florença como Dante viu, mas estamos a ver sangue a correr nas nossas ruas quando estamos a ver a morte assim à nossa frente. Não é? E por isso essa proposta de irmos aos clássicos ficou um pouco clichê, não é? Está tudo no Shakespeare, está tudo no Platão, mas por alguma razão está. Por alguma razão são clássicos. e portanto ir lá parece-me uma ótima proposta também. Hugo. Vamos lá ver se eu não demoro muito tempo. Acho que vou saltar os drones, porque já foi aqui dito. Acho que é mais uma questão. Já existem, não é? Já existem. Se calhar, afinal, não vou saltar. Já existem. E um problema adicional é que eles funcionam, uma vez mais, por métodos que não são transparentes. E temos que. Vamos treiná-los, alvos a abater, alvos a não abater, e algumas vezes há de falhar, porque há muitas possibilidades com as quais nós podemos treinar. Quem diz isto diz um médico recorrer a um sistema destes para fazer um diagnóstico, ou um juiz recorrer a um sistema para tomar uma decisão. Não é? Ou, desculpa interromper-te, é porque nós não tivemos tempo de abordar os aspectos da responsabilidade e da ética, e quando nós falamos desta morte à distância, estamos a falar de uma coisa que é muito perturbadora, não é? Porque é uma morte anónima, no sentido em que não existe um face-a-face entre aquele que morre e aquele que mata. Sim. Não é? E, portanto, parece uma morte asséptica, mas também isso que é profundamente humano, que é a maneira como nós encaramos a vida e encaramos a morte, a nossa e a dos outros, fica perturbada por estas possibilidades. Como se isto não tivesse implicações éticas e responsabilidades associadas. Sim, por mais que haja muitos sistemas que hoje em dia são mais precisos, seja a decidir, a tomar uma decisão no tribunal, seja a tomar uma decisão médica, seja a tomar uma decisão num cenário de guerra, por mais que haja sistemas mais precisos que o humano médio, pelo menos, depois quem é que dá a cara quando alguma coisa corre mal e levar-nos para outra discussão. A questão da sala de aula é a pergunta de $1 milhão. Como é que isto se deve integrar? Eu posso dizer que quando surgiu com o ChatGPT, quando toda a gente começou a utilizar o ChatGPT, eu estava a dar aulas, mas ainda as pessoas começavam a usar, mas não tinham ainda percebido a real potencialidade de tudo. E eu não me preocupei, porque achei, já existe o Wikipédia, já existe o Google, os alunos, interessa é que percebam aquilo que fazem, eu vou-lhes perguntar, vão ter defesas, vão ter trabalhos que vão ter que entregar, eu vou-lhes perguntar e não me interessa se fizeram com o ChatGPT, se fizeram com o livro da cadeira, com a Wikipédia, o que é que seja. E tive um ano sem dar aulas a continuar a pensar assim, tive um ano de sabática e não achei, isto não é um problema, os meus colegas estão aqui a criar grandes questões, mas numa defesa esclarece tudo. Voltei a dar aulas e não só os modelos estavam melhores, a utilização estava muito mais generalizada, os truques muitos mais, mas pior do que isso, continua a ser muito fácil identificar trabalhos que foram feitos só ou maioritariamente por os modelos de linguagem. O problema é que muitas vezes nós identificamos isso tarde demais, os alunos já não vão a tempo de perceber que nós conseguimos perceber e temos que tomar uma decisão, vamos chumbá-los, ou vamos tentar ser mais pedagógicos, normalmente é um momento muito tardio, e mesmo quando não é, os alunos têm mais outras cadeiras, têm mais vida para além, e é fácil perder 5 ou 10 minutos a gerar um texto, correndo o risco de chumbarem, mas se calhar até não chumbam, se calhar até não têm a melhor nota, mas também pelo que dedicaram àquilo não têm muito a perder. E isso acontece muito e não é fácil. E a questão de integrar é difícil. Eu já tentei numa aula e percebi-me, principalmente quando são alunos dos primeiros anos,
tentar puxar o ChatGPT para a aula e explicar, podem usar, faz sentido, há muitas questões em que eles podem ajudar, mas depois têm que perceber se está certo, têm que tentar perceber, têm que confrontar com outros exemplos, têm que eventualmente discutir comigo ou entre colegas, mas às vezes, principalmente nos primeiros anos, basta dizer que podem usar e que eles não conseguem entender ali a fronteira de onde é que é o limite, até onde é que podem usar, ou para que é que podem usar, para que é que não podem usar. Por isso é que é uma pergunta muito difícil de responder. Eu, por um lado, gostava de terminar com uma visão menos catastrofista e dizer que eles estão cá, os modelos estão cá, temos que os aceitar, temos que tirar o melhor partido deles. Eles estavam a falar de produtividade, falou de produtividade há pouco. Se os soubermos utilizar, conseguimos aumentar em muito a nossa produtividade. Mas ao mesmo tempo temos que saber aquilo que estamos a fazer, temos que ter o tal espírito crítico, temos que tentar fazer mais do que a média, porque a média, eles fazem a média, os modelos fazem a média tudo o que viram, por isso estão ali na média. Se nós formos piores que a média, vamos ser substituídos, vamos ser ultrapassados pelos modelos. Se conseguirmos saber mais do que a média, fazer mais do que o modelo, vamos ter valor, vão-nos contratar, vão-nos pagar mais, vão-nos convidar para... agora ia dizer festivais de filosofia, mas é um pouco isso, não é? Pronto, não nos podemos basear só nos modelos, é preciso espírito crítico. O problema é que os mais novos não saltaram logo para estes modelos e é a dificuldade de integrar. Por isso é que a pergunta é muito difícil de responder. Carlos Fiolhais, conto consigo para terminar. Tenho de ser breve. Não catastrofista. Sei lá que... Não, é porque senão saímos daqui completamente derrotados. Vou tentar fazer o que o sultão dizia à sua quarta mulher. Vou tentar ser breve. Isto é humor, não é? Isto chama-se o poder da palavra, não é o poder da palavra. A palavra na era digital. Trocámos, está bem, o encontro todo. É o poder da palavra. E acho que esteve aqui à vista o poder da palavra. E o poder da palavra é muito antigo, o poder da palavra é muito atual e acreditemos que continuará a ser atual no futuro, é essa a nossa esperança. Nós, para nos entendermos, precisamos de palavras. As palavras são poderosas. É através das palavras que nós nos unimos ou desunimos. Mas as palavras são uma grande possibilidade de nos salvarmos em conjunto, qualquer que seja o perigo. É com as palavras que nos entendemos, é com as palavras que fazemos a paz ou que fazemos a guerra, mas podemos escolher o uso das palavras adequadas para fazermos uma ou fazermos outras. A nossa racionalidade baseia-se em palavras. Sei lá, a racionalidade vem dos gregos, para voltar aos clássicos. O Sócrates ensinou-nos que o fundamental era ensinar a pensar. E nós ensinamos a pensar com palavras. Eu sei que também há vídeos, também há filmes, mas ensinamos a pensar com palavras. É com palavras que nós estabelecemos as nossas regras. É com palavras que fazemos a nossa ética. É com palavras que fazemos as nossas leis. Ética é diferente de leis. São coisas diferentes, mas é sempre com palavras. Tem em comum as duas coisas. É sempre com palavras que fazemos isso. Portanto, se quisermos estar juntos, e a humanidade é estar junto, precisamos de palavras que façam a unidade, precisamos de palavras que façam a solidariedade, precisamos de palavras que façam a coesão humana. Para isso precisamos, sei lá, palavras como consciência, que aqui foi aflorada, que a consciência não seja apenas a consciência de cada um de nós, porque em princípio existe, em princípio, mas que seja uma consciência coletiva. E a palavra ciência e consciência, se repararem, são muito próximas no som. É como o poeta trai. Ciência e consciência. Eu então vou outra vez aos clássicos, dou um salto no tempo e caio no Renascimento italiano, um pouco depois do Dante. Há um autor, François Rabelais, por acaso tinha piadas, que é o autor do Pantagruel, etc. Sim. E o François Rabelais disse esta coisa que continua atual. Ciência sem consciência é a ruína da alma. Ciência temos muito, consciência acho que não temos ainda a suficiente. Obrigado. É isso mesmo. Bom, Paulo Castro, João Luís Cordovil, o Gonçalo Oliveira, Carlos Fiolhais, muito obrigada. Acho que levamos aqui palavras sementes
ligadas com um IFA. Muito interessantes para continuarmos a pensar, e gostava de agradecer de novo o convite para estar aqui, porque isto justamente me ajuda a pensar e a aprender, seguramente, mas a ter essa sensação de que pertencemos a algo e que o signo através do qual nós estamos ligados é justamente a palavra. Portanto, obrigada por terem vindo e até para o ano. Exato. Amanhã ainda há. Não, claro, Amanhã. claro. Mas eu para o ano cá estou. Muito bem, foi um gosto. todos durante o dia de hoje.